Então, boa noite para o Pedro, que está me acompanhando na aula, na gravação dessa aula. Vamos ver se mais algum colega vai entrar, alguma colega. Mas bom dia, boa tarde também para quem vai assistir depois. Vamos então dar continuidade, né, ao conteúdo da Era Vargas, que a gente iniciou na semana passada, na segunda-feira da semana passada. E sexta-feira, né, vocês devem ter notado que teve dois de filosofia, né, por conta daquela aula que o professor de filosofia trouxe, né, espero que tenha sido bem legal, sobre cânone e gênero, né, enfim. E agora, nessa próxima sexta, a gente vai, então, recuperar esse período da sexta passada. Então, na próxima sexta, a gente também vai ter dois períodos e que, né, vai compensar, então, e finalizar os conteúdos de finaleira que a gente está vendo, né? A gente está aí há 2 semanas, mais ou menos, 3, na verdade, para o Enem. E estamos acabando. Falta agora Brasil, falta finalizar Vargas, depois populismo, depois ditadura e nova república. Isso a gente vai ver em uma semana. E de, né, história geral, assim, né, internacional, a gente tá, falta ver Guerra Fria, né, com vocês. Conteúdos mais além que isso não caem tanto, né? Talvez agora comece a cair mais anos 90 e anos 2000, mas eu acho que não vai cair nesse ano, pelo menos. Bem, na última aula de Vargas, então, a gente iniciou, né, esse primeiro governo, né, governo provisório, que a gente chama. A gente comentou, né, que a divisa, que a gente costuma dividir na historiografia a era Vargas. Olha, a Bárbara está entrando. Deixa eu clicar aqui, permitir. A gente, então, viu, né, que costumamos dividir, então, em três fases, né? A primeira vez, podemos dizer, que Vargas esteve como presidente, né, da República, lembrando, né, que esses três governos que ele vai ter, né, de 4 anos cada um, vão ser, desculpa, o último não é 4 anos, o último é mais, mas esses três governos vão ser governos que o Vargas vai estar, né? Boa noite, Bárbara. Vai estar eleito, né, indiretamente, né? E, enfim, a gente então viu a questão do governo provisório, né? A gente viu algumas características, né, que teve nesse momento, centralização do poder, aproximação com a igreja, criação de ministérios, né, o lançamento do novo Código Eleitoral, né, que então visava o voto secreto e o voto feminino. E foi nesse novo Código Eleitoral que a gente finalizou na última aula, né? Então, para finalizar essa primeira fase de governo do Vargas, a gente vai ver que em São Paulo as coisas vão estar mais em polvorosa, por assim dizer, né? Primeiramente, a gente vai ter uma elite paulista bastante insatisfeita, né? Por conta desse golpe que o Vargas acabou sendo colocado, né? Enquanto presidente em 1930, né? Então, acabando com essa política do café com leite que a gente via lá na República, na Primeira República. Os paulistas, então, já estavam bastante descontentes, vai se acabar emergindo, né, no estado de São Paulo, o que a gente chama, então, de Revolução Constitucionalista. Vai ser um movimento, né, um movimento político que vai ter, de um lado, uma oposição civil muito, né, formada principalmente por grandes empresários, por uma elite, por assim dizer mesmo, né, cafeicultores, latifundiários, enfim, pessoas com dinheiro, pessoas com poder aquisitivo, com poder monetário no estado de São Paulo, bastante insatisfeitos com Vargas no poder. Eles vão formar um grupo e em oposição, né, vão ter então os militares varguistas, né, e alguns civis varguistas também, mas vão ser poucos, né, a maioria parte vai ser realmente os militares, né, por conta do exército estar ao lado do Vargas, né, o exército nacional, e isso, né, acabou então gerando dois polos no estado de São Paulo, dois polos que tinham poder, né, os militares e a elite burguesa. Então, a elite estava insatisfeita principalmente, né, com o governador do estado, né, que tinha sido colocado indiretamente pelo o Vargas, né, e o João Alberto Lins, né, o então governador do estado, era tenente, então ele era militar, ele era de tenência varguista e ainda por cima era pernambucano, né. O preconceito contra os nordestinos já existia nesse momento, né, não era tão forte, mas a gente vai ver que com essa insatisfação da elite, né, com o governador, vai aumentar muito, muito, muito o preconceito, né, contra os nordestinos nesse período, que já havia, né, essa migração do Nordeste para São Paulo para trabalhar nas obras civis, né, captação de mão de obra, porque existia demanda, né, em São Paulo.
Vai se criar, então, uma Frente Única Paulista, né, esse partido chamado Frente Única Paulista, unindo, né, o Partido Democrata e o Partido Republicano Paulista, né? Então, tem duas tendências políticas do Estado de São Paulo se unem, né, contra o governo federal, né, contra o governo de Vargas. Essa revolução constitucionalista, né, essas pessoas que resolveram se revoltar contra o Vargas, eles tinham como objetivo, então, a saída, né, do interventor militar, né, do governador, do João Alberto Lins. Esse era o objetivo inicial da Revolução. Eles queriam uma nova Constituição, né, lembrando que Vargas tinha colocado abaixo, né, a Constituição de 1891, primeira Constituição da Brasil República, né, e Vargas estava, né, governando sem Constituição. A Constituição estava, dizer ele, nesse período de 4 anos, sendo construída, né, por uma Assembleia. Mas, enfim. Os objetivos, então, também eram novas eleições, né, para trazer, eleger-se um novo governador para o estado de São Paulo, para eleger um novo presidente. Queriam, então, a saída do Vargas do poder e retornos do Paulistas no poder, né? Eles queriam, então, esse retorno dessa política café com leite que Vargas havia dado um estopim. Durante, então, manifestações, né, nas ruas de São Paulo, vai acontecer o que a gente chama de estopim da Revolução, que vai ser quando 4 estudantes, né, universitários, num protesto, né, durante um protesto no dia 23 de maio de 32, vão acabar sendo mortos, né, pela repressão policial que vai acontecer sobre esse movimento, né, sobre essa manifestação pública. Esse movimento, então, desculpa, a morte desses estudantes vai acabar gerando um movimento de popular, né, de clamando por justiça e clamando, então, pela revolução constitucionalista, né, pelas essas questões que já estavam sendo colocadas, e esse movimento vai tomar até o nome de MMDC, né, em homenagem aos os 4 estudantes mortos, né, em homenagem ao sobrenome desses 4 estudantes que foram mortos, né, o Martins, o Miragaia, Drauzio e Camargo. Vai ser bastante icônico assim esse movimento lá em São Paulo. Porém, São Paulo vai se ver bastante isolado. O Estado de São Paulo vai tentar conseguir, né, apoio de alguns estados. Rio Grande do Sul e Minas Gerais vão até, em algum momento, dar um apoio à Revolução, mas depois vão sair, não vão mais apoiar, vão ficar do lado do Vargas. E o único apoio que o Estado de São Paulo consegue receber, né, durante essa Revolução Constitucionalista, né, principalmente depois da morte dos estudantes, vai ser o apoio de pequenas milícias, né, de algumas milícias, alguns grupos armados que se alojavam, né, estavam alocados no estado do Mato Grosso. A gente já vê, então, né, nessa aclamação pública por pessoas, né, aderindo a essa revolução, aderindo, então, se posicionar contra o Vargas, muito uso da figura do bandeirante, né, então a gente vê, é algo que a gente já viu em outras aulas também, né, gente, mas é bem desse período mesmo, de metade do século XX, primeira metade do século XX, o uso, né, o resgate da figura do bandeirante, né, alguém como que explorava, enfim, que estava sempre atrás de riqueza, como alguém que representava os paulistas, né, os paulistanos. E vai trazendo, então, como alguém que tinha resistência, né, uma força e que, né, dava base para essa cultura paulista. A gente tem, então, como eu falei antes, né, a característica de que a classe média empresários eram os apoiadores da Revolução, e a gente vai ver, então, a Revolução sendo derrotada, né, pelo principal motivo de que o armamento do Exército Nacional era muito superior ao armamento que a polícia do estado de São Paulo tinha, né? Então, Vargas não vai ser tão mal com essa classe média, com essa elite que estava clamando por uma revolução, ele vai acabar negociando, né, dando mais atenção ao que a elite paulista estava querendo, vai aceitar reivindicações, vai chegar a trocar o governador, mas a revolução vai ser, então, parada, né, vai ser, como posso dizer, esqueci a palavra agora, mas vai ser finalizada, né, vai ser derrotada pelo governo do Vargas, pelo exército que o Vargas estava liderando. Pois bem, mas não chegou a ter confrontos nas ruas, assim, foi só questões de realmente de mostrar quem tinha mais armamento e tiveram pequenos confrontos, sim, mas não chegou a ser uma coisa de guerrilha dentro das cidades e tal. Bem, aqui tem uma obra, né, que foi pintada no período, mostrando, assim, né, trazendo bastante a figura da mulher, né, por conta do voto feminino estar em abundância, né, nesse momento, ter vindo à tona.
Aqui tem um cartão postal, né, em homenagem aos 4 estudantes que foram mortos, né, dando nome ao movimento, né, MMDC. E bem, gente, então vai chegar o ano de 1934 e Vargas então vai dar um golpe para permanecer no poder. Como ele tinha sido inserido no poder através de um golpe dos militares, agora ele vai dar um outro golpe para se manter no poder, através sim de agora mais um pouco mais bonito, com mais pomposidade, por assim dizer, né? Essa entrada dele, porque ele vai lançar então uma constituição, ele vai promulgar, né, uma nova constituição, como ele já havia prometido lá em 1930. Vai ser então a terceira constituição do país, né? Teve a primeira constituição no Império, a segunda um pouco depois da proclamação da República, e agora então a terceira constituição em 14 de julho de 34, né? Então a gente vai ver como características principais dessa nova Constituição. O sentimento nacionalista, né, algo também bastante do período, né, a gente também, você deve ter visto isso no período entre guerras, nos movimentos nacionalistas da Europa, né, então essa questão de muito sentimento nacionalista para a nação acima de tudo, defendendo muito, né, o passado dessa nação construída, enfim, sentimentos, né, muito semelhantes aos que estavam acontecendo na Itália e na Alemanha, né? A gente vê na Itália lá com o movimento fascista e na Alemanha com o movimento nazista, né? Nesse período de década de 20 e década de 30. Também era uma característica dessa nova Constituição, né? A defesa das reservas naturais do país, né? A questão das minas de metais, minas de energia, enfim, as quedas d'água, né? Por função, né, de energia elétrica. Os direitos trabalhistas estavam, então, colocados nessa nova Constituição, né, como salário mínimo, a indenização por demissão sem justa causa, descanso semanal e férias remuneradas, né, tudo direitos conquistados que Vargas, né, acabou assinando e colocando nessa nova Constituição. Também estava nessa nova Constituição, então, a institucionalização, né, do voto secreto do voto feminino, que estava a vigor desde 32, mas através de um código, né, através de um documento à parte da Constituição. Então, agora o voto feminino e o voto secreto estavam, de fato, na Constituição. E o ensino primário, né, público de frequência obrigatória, né, para todos os brasileiros, né, para todas as crianças, principalmente. Getúlio Vargas, então, é eleito indiretamente para a presidência através de uma Assembleia Nacional Constituinte que ele mesmo havia convocado no dia, então, 15 de julho, né, um dia depois da nova Constituição. A Assembleia que tinha sido convocada, ela acabou, uma Assembleia de Deputados, né, acabou então determinando que Getúlio Vargas seria então o novo presidente pelos próximos 4 anos. E aí sim, depois desses 4 anos, a próxima eleição seria então de caráter direto, né, teria uma votação pública que escolheria, né, a nação escolheria, conforme, né, a nova Constituição estava, né, pregando. Também vai aparecer nessa nova Constituição, né, nesse primeiro, como uma característica desse primeiro governo desse segundo governo do Vargas, vai ser então a criação da Justiça do Trabalho, né, então um aparelho lá desse poder, né, do poder da executivo, legislativo e judiciário, né, do poder judiciário e a Justiça Eleitoral também, para poder julgar crimes, né, contra o trabalhador ou crimes eleitorais, né, lembrando que pelo voto ser secreto, muitos crimes eleitorais eram cometidos, né, por voto não ser secreto. Então, o voto de cabresto, né, aquela característica que a gente tinha visto durante o Brasil República, ainda continuava, né, em alguns lugares. Por isso que a Justiça Eleitoral acabou sendo criada, né, nessa necessidade de manter os direitos garantidos. E isso, né, a gente vê, então, lá em 32, 34, na verdade, sendo colocado, mas em 2022, agora, nessa notícia de 14 de outubro de 2022, a gente vê então o gigante do setor têxtil de Santa Catarina sendo notificado por assédio eleitoral contra funcionários. E aqui então a gente vê que a justiça eleitoral ainda se faz necessária ainda hoje, né? Porque tenta, né, a sediar, tenta então colocar que trabalhadores de determinadas empresas votem em determinado candidato porque o seu patrão quer, né? E isso é um crime e por isso que serve então o Ministério de Justiça Eleitoral. Mas bem,
Nesse então, né, com um cenário político, né, percebendo, né, as pessoas que estavam inseridas na política percebendo então que Vargas estava atuando, né, enquanto um ditador, começam então a ter movimentos, né, conforme esse contexto. Então a gente vai ver surgindo principalmente dois grandes grupos políticos, né, o primeiro então a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que vai ter então, uma orientação mais de esquerda, mais comunista, né? Lembrando também que o movimento comunista estava crescendo também nessas décadas, muito em virtude, né, da Revolução Russa acontecida lá no final da década de 10, né? Saudades aí, né? E então a gente vai ver nessa ANL a participação de tenentes de esquerda, né, de pessoas que estavam no exército também, mas que não concordavam com essa tendência mais autoritária que Vargas estava aparentando, aparentando ter, né, de não querer ser do poder, por exemplo, mas entre outros, né, como a gente viu nossa Constituição tendo mais orientações mais nacionalistas e de tendências fascistas. Enfim, a ANL então vai acabar sendo liderada pelo Luiz Carlos Prestes, né, e também por Olga Benário Prestes. A gente logo vai ver um pouquinho mais sobre esses dois. Vai ter um forte combate ao fascismo, né, então que estava em ascensão na Europa e que estava tendo então respaldo, né, estava chegando aqui esses áreas fascistas através do próprio Vargas, mas de outros contextos também, que a gente vai ver logo ali embaixo nesse slide. A ANL então objetivava, né, a derrubada de Vargas do poder, né, por considerar ele então como autoritário, como ditador, e o movimento então vai acabar sendo proibido por Vargas, né, pelo governo federal em 11 de julho de 35, né. Prof. Caio Prado Júnior foi da ANL? Não sei te dizer agora, é uma pergunta muito específica, mas não duvido. Eu não sei se ele é desse período. Agora eu só estou sozinho, não consigo pesquisar, mas depois eu posso dar uma pesquisada e te comunico, Pedro. Mas por que tu tem interesse em saber? Pode dizer aí. Porque ele foi diretor do PCB na mesma época, eu acho. Tá, é que eu não sei o quanto de ligação a ANL tinha com o PCB diretamente, né? O PCB ele estava sendo perseguido também, né? A gente vai ver até a questão da Lei de Segurança Nacional logo em seguida sendo promovida, mas eu não sei se eu não lembro de ver o quanto o PCB estava totalmente atrelado ou, enfim, inserido junto com a ANL. Mas eu posso procurar saber e daí eu te falo, eu entro em contato contigo, pode deixar. Tá. O movimento vai ser proibido, né, em 35, e em razão disso, vai ter esse evento, né, que a gente chama de Intentona Comunista, em novembro, né, de 35, né, alguns meses depois da proibição, que vai ser um movimento que planejava, né, dar fazer um montim, né, de revolução contra o governo, mas vai acabar sendo o evento vai ser falhado, né, por conta de pessoas que estavam infiltradas nesse levante, né? O que estava planejado era primeiramente a tomada de alguns quartéis no Rio de Janeiro, em Recife e em Natal, né? Só que essas tomadas desses quartéis, né? Essa rebelião que iria começar nesses quartéis foi então teve falha, né? Pela culatra por conta, né? De pessoas infiltradas que denunciaram. E vai acabar tendo uma perseguição a civis e a parlamentares que estavam então apoiando a ANL. Então, no caso, eu não sei se o Caio Prado Júnior tinha um cargo político, né? Se ele foi parlamentar, não lembro agora, mas se ele estava apoiando então a ANL, ele foi perseguido por conta disso. E o outro grupo político que a gente vai ver no momento, nesse período, tendo bastante expressão, é a AIB, né? Que é então, um grupo meio que opositor ou ao contrário do que a ANL pregava, né? Vai ser então um grupo de orientação mais fascista, né? De oposição ao socialismo, ao comunismo, né? Ao liberalismo também e ao capitalismo internacional. Então eles estavam meio que numa bolha que eles não apoiavam nenhum dos polos do norte. Foi liderada então pelo Plínio Salgado, né? Uma figura bastante caricata e tal. Quase como o Enéas, assim, para quem lembra do Enéas, acho que alguns são muito novos para lembrar do Enéas, mas era, enfim, um político muito caricato que tinha a sua figura bastante conhecida daquele formato ali. Vocês vão ver uma fotinha dele logo mais. A IB, então, tinha como lema, né, Deus, Pátria e Família, uma coisa não muito distante do que a gente ouve por alguns políticos
agora em 2022, né, em, sei lá, quantos anos isso faz, 90, 80 anos, e a gente vai vendo que tem uma forte reprodução, né, produção e reprodução de símbolos, né, sendo reconhecidas pelas vestes verdes que as pessoas aliadas, né, colocadas nessa ação integralista usavam, e pela saudação, né, que eles botavam a mãozinha para cima e faziam uma saudaçãozinha, falavam uma palavra lá, Anauê, uma coisa assim. É, mas tu sabe, Rafa, que essa ação integralista é um movimento que, mesmo sendo, a gente vai ver no Estado Novo, principalmente, mesmo ele sendo mais sugado, sendo até proibido, inclusive, a ação integralista sempre foi um movimento que sempre continuou tendo bastante adeptos, pelo menos em pensamento, sabe? A gente vai ver isso na ditadura, a gente vai ver isso também até no Brasil pós-redemocratização, né? Pós-88. Enfim, aqui a gente então tem um quartel, um dos quartéis que tentou se fazer um levante, né, lá em Natal, na intentona comunista. Aqui a gente vê o quartel todo fuzilado, a gente tudo isso, todas aquelas manchinhas lá atrás são marcas de tiro. O levante falhou, né, não conseguiram muito apoio. Aqui então um pouquinho da história, né, de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário. O Prestes, ele é porto-alegrense, ele foi tenente de tenência comunista, né, liderou a coluna Prestes, que a gente chegou a ver também lá no Brasil República, né, na República Café com Leite, República Oligárquica. Prestes, ele vai ser preso, né, logo que Vargas entra no poder, e vai ser exilado nesse período, né, de intentona comunista também, e vai retornar no Brasil apenas na década de 50, né, agora daí apoiando Vargas. Se ele foi exilado por conta do governo Vargas, ele vai voltar para o Brasil apoiando o governo Vargas, para vocês verem o quão ruim estava, né, na década de 50, né, no contexto político, para uma pessoa que claramente, né, de esquerda tendo que se juntar, né, com um antigo inimigo, por assim dizer. E durante a ditadura, né, o Prestes ele vai ser deputado, ele vai ter uma expressão ainda lá para o 65 e tal, antes de 68, né, do AI-5, e ele vai acabar sendo exilado, né, se exilar na União Soviética por conta da ditadura, né, e retorna ainda para o Brasil em 85, não sei quando ele morre, mas enfim, Luiz Carlos Prestes viveu bastante. Ao contrário de Olga Benário, né, que não teve a mesma sorte. Ela era uma alemã, vocês devem conhecer a figura dela já, tem filme famoso, enfim, na escola vocês devem ter visto, acredito eu. Ela era alemã e judia, né, ela desde muito cedo sempre esteve envolvida com política e tal, era bastante radical nos seus pensamentos. Acabou fugindo para Moscou, né, capital da Rússia no momento, e se tornou espiã soviética, né? Ela acabou então se tornando uma militar da União Soviética. Em 34, ela recebe a tarefa então de acompanhar o retorno de Luiz Prestes para o Brasil, né? Porque ele estava exilado, né, na década de 30 lá na União Soviética e depois voltou, né, para articular a intentona comunista, para articular a ANL. Os dois vão acabar se conhecendo no navio enquanto vieram para cá, vão ter um romancezinho lá e vão se casar. Uma coisa bem clichê até, talvez. Vão se conhecer, vão se casar. Vai acontecer, então, tem concurso público para esse ano. Ela nem existe mais, né? Hoje em dia, o Putin tenta fazer umas questões de misturar império com União Soviética. Não entendo muito da China. Mas jogue no Google, até numa Deep Web, que vocês acham algumas coisas aí. Enfim. Mas não vale a pena, gente. Vamos estudar, vamos viver aqui no Brasil e seguir a vida de vocês, se não vale a pena se meter com isso aí, porque é só gado que eles querem. Porque os que estão sempre no poder vão continuar sempre protegidos lá do poder. Voltando para Prestes e Olga Benário, né, eles vão então ter esse relacionamento, eles vão se casar após a intentona comunista, né, eles vão ser perseguidos, vão ser presos, né, Olga vai ser deportada para a Alemanha, né, pelo governo do Vargas. Quando o governo do Vargas deportou a Olga, o governo nazista, né, isso foi por volta de 35, 36, já estava em pleno vapor lá na União Soviética, na Alemanha. Já estava acontecendo as perseguições aos judeus, né,
na Alemanha nazista, e Vargas e todo o seu governo, seu aparato público, sabendo de toda essa questão da perseguição judia, né, mesmo assim, resolveu deportar a Olga para a Alemanha, né, enquanto ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes. A Olga, então, vai chegar na Alemanha, vai como boa parte dos judeus, né, como uma extrema grande parte dos judeus foram colocados em campos de concentração, né, e a Olga vai acabar sendo morta em 1942. A sua filha, né, acho que é Anitta o nome dela, não me lembro agora, ela sobrevive, vem para o Brasil e hoje em dia ela é até bem conhecida, assim, ela é uma figura de influências. Dá para dar uma pesquisada também. E aqui tem então umas imagens sobre a IB, né, a Ação Integralista Brasileira. Que tem, então, né, como eu falei para vocês, essas questões das vestes, dos símbolos, né, eles usavam muitas camisas verdes com essa coisinha, uma lapelinha aqui, né, para deixar o ombro quadrado, reto. Usavam muito desse símbolo aqui, que eu agora não recordo o nome dessa letra grega também. Anauê era o que eles falavam quando eles botavam essa mãozinha para cima, essa saudação com bastante tendência do que estava acontecendo na Alemanha. Enfim, era bastante caricato, não é algo que está tão distante do nosso tempo também. Esse do meio aqui, esse magrinho de bigode, era o Plínio Salgado, que eu falei para vocês que tinha uma imagem bastante caricata. E aqui, né, então, o Brasil precisa de você, a força do integralismo. Fora do integralismo não há nacionalismo. Enfim. O governo tão varguista vai usar da intentona comunista para formular um jogo político, né? Eles vão então difundir um pânico, né, para a população sobre o comunismo, né? O comunismo matam criancinhas, comem criancinhas, bebe sangue de virgem, coisas do tipo, né? Para levar, para preparar um terreno, né, para um possível golpe já, porque Vargas estava sentindo, né, que a sua posição no poder não estava tão estabilizada como ele gostaria, e se percebia nesse avanço do comunismo, principalmente com o poder que a União Soviética estava, né, sendo se estendendo ao globo. Então, Vargas vai impor o estado de sítio no país, né? A gente já falou para vocês que estado de sítio é quando o estado fica em alerta o tempo todo, né? Pode acontecer toques de recolher, os militares começam a circular mais na rua, as saídas do país são mais controladas, as entradas no país são mais controladas, e enfim, assim por diante. É um estado de maior atenção, principalmente dessa questão do exército e do governo federal. Vai ser então lançada, né, a Lei de Segurança Nacional, né, a primeira versão em abril de 35 e um reforço à Lei de Segurança Nacional em dezembro do mesmo ano. A Lei de Segurança Nacional então visava, né, principalmente uma perseguição política a quem estava se opondo ao governo, né, principalmente. E em 37, gente, o governo do Vargas, né, a equipe do Vargas, então vai formular esse plano Cohen, que vai ser um plano, né, aparentemente comunista, feito por comunistas, né, escrito pelo menos por comunistas, ou estava assinado por comunistas, que esse plano, então, era um plano de como se daria um golpe no governo do Vargas, né. Só que, anos mais tarde, né, se descobriu que esse plano Cohen foi forjado por Vargas, né, com a ajuda dos integralistas, né, porque ele tinha a intenção, então, de permanecer no poder. E esse plano Cohen, para vocês terem uma noção, ele chegou a ser lido, né, no programa Hora do Brasil, que era o programa de rádio que as pessoas mais ouviam, né, lembrando que nesse momento não existia televisão, então só existia rádio. Rádio era uma coisa já mais popular, né, famílias de diversas classes acabavam por possuir, e a Hora do Brasil era o momento das notícias, né, então todo mundo acabou ouvindo, né, foi um plano bastante difundido para a população e sendo lido, sendo colocado com bastante terror, né, sobre a população. E também sendo amplamente distribuído nos quartéis, né, para mostrar como os comunistas eram maus, como os comunistas estavam tramando esse plano maquiavélico contra o Vargas, enfim. E Vargas, né, para se proteger desse plano Cohen, que ele mesmo acabou inventando, vai então colocar o Brasil em estado de guerra, né, que é o estágio superior ao estado de sítio, né, em estado de guerra,
O Getúlio Vargas, então, dissolve mais uma vez o Congresso, né? Lembrando que ele já tinha dissolvido logo que ele entrou no poder em 1930. Nesse momento, né, que vai ser no ano de 38, ele institui o Estado Novo, né? Então, o que a gente pode também chamar de última fase dessa primeira vez que Vargas esteve no poder. Aqui está, então, só um printzinho da própria Constituição de 35, gente, de 34, desculpa, da Lei de Segurança Nacional, né? Onde aqui eles colocam que o que a Lei de Segurança Nacional, principalmente, visava, né? Controlar o movimento político no país. Então, são crimes contra a ordem política, né? Além de outros definidos em lei. Tentar diretamente ou por fato mudar, por meios violentos, a Constituição da República no todo ou em parte, ou a forma de governo por ela estabelecida. Ou seja, a partir do momento que tu só pedia por sair do Getúlio Vargas, tu já podia ser enquadrado nessa lei, né? Porque tu estava tentando só por pedir a queda do Getúlio, eu estava tentando indiretamente, né? Mudar a Constituição ou mudar a forma de governo. E tu podia então ser preso por causa disso. Mas, claro, muitas questões também estariam atreladas à sua classe social, ao seu poder, à sua posição, se era um político ou não, coisa do tipo, né? Tá indo, gente. Se tiverem dúvidas, vão perguntando, tá? Então, a gente vai ver o Estado Novo acontecendo. De 37 a 45, eu falei 38 antes, mas me enganei. O Estado Novo vai durar, então, o que? Isso dá 8 anos. 8 anos que Getúlio Vargas fica no poder, né? No que ele chama de um Estado Novo, no que ele chama de um momento que o Brasil estava mudando. E a gente vai ver o que foram essas mudanças ou não, né? Então, gente, devido a essa ameaça comunista que estava, né, através do Plano Cohen, através da ditadura comunista, através de até a própria da União Soviética, Vargas então vai implantar, né, uma nova ditadura, lembrando que ele já estava, né, no poder indiretamente, reforçando ainda mais a ideia do centralismo nacional, né, de intervencionismo estatal, ou seja, aquela ideia de que todos os estados estavam numa mesma visão, né, de que todos os estados pertenciam a essa federação chamada Brasil, o Estado, então, se colocando, né, intervindo mais, né, no campo econômico, né, na questão do agro, mas também na questão das indústrias, né, também na questão dos sindicatos. No mesmo ano de 37, né, a gente vai ver uma nova Constituição sendo criada, sendo promulgada, né, que possuía ainda mais tendências fascistas, né, tanto que por jornalistas da época que já enxergavam, né, já faziam essas denúncias, acabaram apelidando essa nova Constituição de polaca, devido ao fascismo que assolava a Polônia, né, assim como a Itália, assim como a Turquia e alguns outros países ali da Europa, né, a própria Alemanha. A gente vai ver, então, como características dessa nova Constituição, né, dessa quarta Constituição do Brasil, a segunda que o Vargas promulga, né, um aumento do poder executivo, né, então, mais poder ainda para a figura do Getúlio Vargas. Nessa nova Constituição fica mais evidente o caráter autoritário que Getúlio estava se propondo, né, com o poder do presidente para nomear interventores nos estados, né, então boa parte dos governadores vão acabar caindo e vão acabar sendo colocados nesse lugar interventores, né, não eram nem governadores e sim interventores mesmo. A gente vai ver então um aumento da censura e repressão do Estado, né, a gente vai ver uma máquina sendo criada para isso, né, de articulação de perseguir, né, com muito embasamento na Lei de Segurança Nacional, né, então a gente vai ver o aumento da perseguição aos opositores do governo, né, e a gente vê também o fim dos partidos, né, então a partir desse momento Vargas não permite mais que nenhum partido exista, por conta, né, de que é um governo autoritário e ele que não tem vistas de ter nova eleição, né, já que ele está colocando as pessoas nos governos dos estados e dos municípios, então não tem por que ter eleições, não tem por que ter partido político. Os integralistas, né, tinham ajudado Vargas lá no Plano Cohen, tinham ajudado Vargas nesse golpe de 37, né, promovendo o Estado Novo, vão acabar sendo proibidos, né, por conta que acabavam se enquadrando nessa questão de partido político. Eles não vão gostar disso, né, eles vão ficar emputecidos com essa nova proibição. E vai acabar, então, acontecendo a intentona integralista em maio de 38, né?
que vai falhar, não vai ter muito êxito, né? Porque não vai ter muitos apoiadores. O exército, que estava muito mais forte, estava, né, ao lado do Vargas, não vai deixar os integrantes crescerem as unhas, por assim dizer. A gente vai ver, então, gente, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, em 39 sendo criado. Vai ser extremamente importante esse departamento pela propaganda que Getúlio fazia sobre a população, principalmente a população mais pobre, né, principalmente uma população analfabeta, trabalhadora, enfim, de classe operária, que era uma população que não conseguia pensar muito, né, porque trabalhavam muito, não tinha muito pensamento crítico, né, mal estudavam, mal sabiam ler, né, mas estavam tendo, né, seus direitos conquistados a duras penas nos últimos anos, né, estavam tendo direitos trabalhistas conquistados, estavam tendo os direitos políticos, né, de votar principalmente e de votar secretamente, por exemplo, né, conquistado. Então, uma boa parcela da população de classe baixa, né, de classe popular, por assim dizer, vai acabar, então, comprando também essa propaganda de que Vargas, estando no poder, era um Vargas muito bonzinho para todo mundo, para com as crianças, né? A gente vai ver umas imagens logo em seguida de Getúlio Vargas abraçando e dando um beijinho em criança, mas enfim. O DIP, né, esse departamento de imprensa e propaganda, vai ser responsável então, pela censura, né, de controle nos jornais, de controle de quem e como estava sendo falado, né, sobre o governo, né, se estava sendo falado de uma maneira muito contrária, né, muito opositória, seria censurado. E também esse departamento estava responsável pela propaganda, né, de exaltação à figura do Getúlio. A campanha de turista então reforçava, né, o carisma da população trabalhadora pelo Vargas, né, toda aquela questão do 1º de maio, Getúlio Vargas, né, desde 1930, fazia com que o feriado do 1º de maio fosse um dos maiores feriados nacionais, as populações iam para as ruas, festejavam, Getúlio fazia comícios lá no Rio de Janeiro. Então, era uma característica bastante forte, né, não só do Getúlio, mas de todos os governos populistas desse período, né, essa aproximação com a classe trabalhadora e uma forçação de barra, um carisma muito exagerado, por assim dizer, com a classe trabalhadora. O rádio vai ser, então, o principal veículo, né, de informações dessas propagandas. Né? A gente vê a Hora do Brasil ali como talvez o principal veículo, né, de notícias, de propagandas do Getúlio. E a gente vai ver, então, também um investimento em símbolos nacionais, né, com a própria questão do samba, né, vai se resgatar, então, a necessidade de que a cultura brasileira precisa ser mais endossada, precisa também até ser exportada, né, a gente vê a figura da Carmen Miranda nesse período também, fazendo fama, né, nos Estados Unidos, em Hollywood, e a Carmen Miranda, né, como uma mulher baiana, apesar de ser branca, né, ela tinha toda aquela questão de, olha como ela samba, ela é brasileira, e Getúlio aproveitou muito, né, dessa compra, dessa venda, na verdade, da imagem do Brasil para o mundo através do samba, mas também através do futebol, né? O futebol brasileiro já estava crescendo nesse período também, ganhando visibilidade. Aqui a gente tem umas propagandas criadas pelo DIP, então, olha o Vargas com as criancinhas e as bandeiras do Brasil, bem faceirinhos. Aqui um pôster, né, convocando, então, para uma concentração trabalhista, né, na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. E aqui os trabalhadores construindo, né, trabalhando na construção. Aqui também, né, o Getúlio Vargas pegando o rostinho das crianças, né, ele dando recado para as crianças para aprenderem, se criarem enquanto patriotas, enquanto pessoas que viam, né, o Brasil como uma nação e queriam deixar essa nação unida e coisas do tipo. Era uma propaganda bastante ufanista, né, e as crianças eram um grande alvo, assim, né, por conta, né, da própria alfabetização que o Vargas promoveu, né. Tem todas as questões ruins, né, que existiam nesse período, dessa própria questão de uma alienação dessa classe popular, dessas crianças principalmente, mas também tem toda aquela criação do Ministério da Educação, né, que Vargas criou lá em 1932, se não me engano, colocou também a obrigatoriedade do ensino, né, na Constituição, então tem alguns pontos positivos, né, porque antes da obrigatoriedade do ensino, né, não era obrigado, então basicamente sair para a escola quem tinha dinheiro para pagar a escola, né. As escolas públicas não existiam. Com a obrigatoriedade, as escolas públicas começam a existir mais, começam a ser mais inauguradas. Minha água está acabando. Mas a ótica também já está acabando.
Os sindicatos, então, gente, continuavam sob interferência do Estado, né? Nada mudou desde que Vargas chegou lá no poder, então os sindicatos ainda estavam sob o controle do Vargas, existiam pessoas do governo, né? Com posições dentro dos sindicatos, né? Fazendo decisões, enfim, para a classe trabalhadora. A gente vê, então, a repressão contra a oposição aumentando muito fortemente, né? Com o passar dos anos ali no Estado Novo. A gente vê a figura do chefe de polícia, Filinto Miller, conhecido como um dos maiores torturadores da história brasileira, né? Ele que vai comandar os principais centros de tortura, né? Principalmente contra opositores do governo do Vargas. E as técnicas, os modelos de logística, de gestão, enfim, de obter informações, de inteligência policial, enfim, tudo isso vai inspirar bastante, né? Vai ser o Filinto que também vai estar, vai, como posso dizer, alimentar, enfim, das primeiros passos do que vão ser o movimento de repressão da ditadura, né? Das perseguições. Muitos de alguns departamentos que são criados no governo do Vargas vão sobreviver até os governos ditatoriais de 64 em diante, né, com os governos militares. O DOPS, se eu não me engano, é o DOPS, ou tem um departamento de tortura que vai ser criado por Getúlio Vargas e vai permanecer também na ditadura. Eu acho que isso a gente vê melhor na aula de ditadura que eu lembro de que tínhamos os slides. Bem, a gente vai ver então também, né, continuando com essa tendência que Vargas já estava, né, desde lá de 1930 fazendo, que é um forte incentivo, né, na industrialização, né, com a ideia de deixar o Brasil então um país industrializado e não um país agricultor, né. E a proposta do Vargas era então através de intervenções estatais que ele iria, né, incentivar a industrialização. Então, a criação de estatais uh, que controlavam boa parte, principalmente de um investimento do que a gente chama de indústrias de base. O que é indústrias de base? Né? São as indústrias que vão trabalhar, vão produzir produtos base para outras indústrias. Né? Então, a gente vê o surgimento de Vale do Rio Doce, né? Que é uma indústria de minerais, de energia, a siderúrgica de Volta Redonda, a Companhia de Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Motores. Tudo isso são indústrias de base, são indústrias que é necessário que alguém, né, alguma fábrica produza carvão, produza metal, produza aço, produza alumínio, produza motor, para outras fábricas depois de tecido, de algodão, de produtos industrializados alimentícios, enfim, né, é necessário que primeiro tenha essas indústrias de base para depois as indústrias, né, mais, não sei que palavra pode ser usada, mas, enfim, mais tradicionais, essas indústrias tradicionais precisam, né, dessas indústrias de base antes. E Vargas, então, vai, né, construir essas indústrias de base, né, principalmente a Vale do Rio Doce, que hoje já não é mais estatal, com o auxílio de capital estrangeiro, né, que veio principalmente dos Estados Unidos. A gente também, então, vai ver também sendo criados nessa proposta, né, de promoção, né, da industrialização, a criação, então, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, que agora mesmo está fazendo, inclusive, o censo. Essa questão de censo, de estudar melhor, né, a geografia, o espaço, né, a sociedade, e ter números sobre isso também era importante para a industrialização a partir do momento que, sei lá, fábricas internacionais querem vir para uma cidade. Daí elas precisam saber se naquela cidade, daqui a alguns anos, vai ter mão de obra, né, suficiente para poder trabalhar ali naquela fábrica, porque senão não tem por que construir uma fábrica onde não vai ter mão de obra, né, onde não vai ter gente para trabalhar e a fábrica não vai se movimentar. Então, esses estudos eram importantes bastante nesse sentido. A gente vê, então, o Conselho Nacional do Petróleo também sendo criado nesse momento, né? Vargas sempre foi um grande defensor, né, da extração de petróleo, do petróleo como um grande produto exportador do Brasil, né? E vai chegar um momento que vai ser, né? A própria Petrobras vai ser criada por ele no seu segundo governo lá na década de 50, a gente não vai ver isso ainda hoje. E o Conselho de Águas e Energia Elétrica também vai ser criado, né, por Getúlio Vargas, a fins, né, de controlar a geração de energia, né, que estava sendo necessária também para esse processo de industrialização. Agora, pensando, né, nesse contexto que estamos vendo, né, vocês já até viram a Segunda Guerra Mundial semana passada, né?
No início da Segunda Guerra, né, o Brasil ainda mantinha, né, relações econômicas tanto com o grupo do eixo, né, com Itália, Alemanha ali, quanto, né, com os aliados, né, com Inglaterra, França, Estados Unidos, que também acaba virando aliado depois. Os empréstimos, né, para a implantação das indústrias de base que Vargas fez tendiam, né, mais do lado dos aliados, ou seja, ele recebia dinheiro do grupo dos aliados, mas ele estava, né, ele era um governo ditatorial, o que era um pouco contraposto, né, da época, porque os outros governos não eram contra a ditadura, né, porque Itália e Alemanha já estavam vivendo uma ditadura. Mas Vargas meio que foi ignorado nesse sentido. A política da boa vizinhança, né, foi acatada pelo Vargas, né, essa política, né, promovida pelo Roosevelt, né, que era então presidente dos Estados Unidos, e que seguia essa ideia de panafricanismo, né, de uma unidade de um continente, e reforçava então o apoio do Brasil contra o eixo, né. O Vargas aderindo a essa política de boa vizinhança, se aproximando do Roosevelt, né, e recebendo também muito dinheiro do Roosevelt na questão das indústrias, ele vai cada vez mais estar contra o eixo, né, contra a Alemanha e contra a Itália, e vai ser alvejado, né, pela Alemanha. Então, em janeiro de 42, o Brasil vai acabar tendo navios no Oceano Atlântico sendo atacados pela Alemanha. E em agosto de 42, né, 7 meses depois, o Brasil se insere de fato de maneira formal na Segunda Guerra, né, quando o Brasil envia então a Força Expedicionária Brasileira, né, a FEB, com aproximadamente 25 mil soldados que foram para a campanha de Monte Castelo, né, contra o regime fascista na Itália e, se não me engano, saíram vitoriosos, né, dessa missão. A contradição de ser uma ditadura, né, que o Brasil estava numa ditadura, não estava sendo muito favorável, né, para esse lado democrático que a guerra estava promovendo, né, principalmente os aliados. Então, os aliados eram a democracia e o eixo era o autoritarismo. E isso, né, acabava tendo respaldo principalmente nessa resistência que existia ainda no Brasil, né? Apesar de toda a censura, apesar de toda a lei de segurança nacional, ainda existiam opositores, né? E com essa ideia de estar sendo uma contradição que o Brasil estava numa ditadura e que na guerra, né, defendia um lado democrático, isso tudo, né, acabou então enfraquecendo o Estado Novo, né, acabou enfraquecendo esse governo autoritário de Getúlio Vargas. O quadro só vai piorar quando se determina, né, quando os aliados acabam vencendo de vez o eixo, né, quando a Alemanha é derrotada, enfim, a França é tomada e tal. E em 1943 é lançado então o Manifesto dos Mineiros, né, que era uma classe de trabalhadores bastante renome e acabam se manifestando contra o Vargas, né. E não só mineiros, mas também pessoas, né, do estado de Minas Gerais, como intelectuais e liberais, né, grandes empresários, também acabaram aderindo a esse Manifesto dos Mineiros, que também estava muito nessa tendência, gente, de volta da política do café com leite e tal, dessa saudade que Minas Gerais, que os mineiros estavam de estar no poder. A gente vai ver então protestos da UNE também acontecendo, né, da União Estudantil, que também tinha sido criada nesse momento, né, que Vargas estava no poder, em 37. Os estudantes vão se movimentar e vão se protestar contra o governo do Vargas. Vargas, então, vai acabar apostando, né, nas leis trabalhistas, né, no assistencialismo trabalhista, né, ele vai resgatar essa figura de ser um pai da classe operária, e vai criar, então, em 43, né, a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, que a gente chama, que vai ser, né, o famosinho, né, a famosa carteira de trabalho, vai ser né, dos produtos criados nessa consolidação das leis trabalhistas, né, além de de garantias dos outros direitos, né, até como a licença maternidade acaba surgindo também nesse momento, enfim. Devido ao crescimento da oposição, né, na mídia, no meio político, né, o Vargas então vai acabar fazendo uma reforma constitucional e vai então permitir o retorno dos partidos políticos em fevereiro de 45. A gente vê então o PTB, né, um partido que foi fundado, né, sendo criado pelo próprio Getúlio Vargas, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, de uma tendência sindicalista sendo criado e sendo, então, um partido que acaba sendo bastante visível no período. A gente vai ter o PSD, né, Partido Social Democrata, né, sendo um partido que retorna
e que é o partido que apoia Getúlio Vargas. A gente tem a UDN, a União Democrática Nacional, que era uma tendência mais liberal e que faz oposição, né, ao Getúlio Vargas. E a gente tem o PCB também voltando, né, se retornando à legalidade e sendo, então, liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Em maio de 45, né, Vargas e o DIP lançam, então, um movimento cremista, buscando, então, o apoio da massa trabalhadora, né, considerando todos os feitos que a CLT tinha, né, feito no ano anterior. Os militares já não estavam conseguindo mais sustentar o governo varguista, né, e estavam prevendo, então, que Getúlio Vargas estava promovendo, tentando estudar um novo golpe para continuar no poder. E em outubro de 45, né, enquanto estava tendo, né, um reboliço lá nos quartéis, Góes de Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, né, que eram grandes líderes militares do período, vão acabar promovendo um golpe em Getúlio Vargas, pondo fim ao Estado Novo, né, vão restituir Vargas do poder. Aqui temos uma foto, né, do movimento queremista, né, da população indo para as ruas, né, dizendo queremos Getúlio, porque ele nos deu aposentadoria, né? Então, como estava bem forte nessa questão da CLT, né, dos direitos trabalhistas, bem arraigado, né, como um grande feito de Getúlio, e que a população, nesse primeiro momento, não acabou aderindo tanto, mas na década de 50 vai aderir mais ainda. E, gente, é isso. Acabamos cedo hoje a aula. Falta 20 minutos ainda. Dúvidas? Ai, que mulher. Questões, opiniões. Pergunte, Rafa. O que o Plano Coin falava? Eu não recordo, eu lembro de ter visto ele numa aula na faculdade, mas ele falava sobre a. Vai ter uma imagem. Vocês estão me ouvindo, né? Eu só abri aqui o Google Chrome. Estão me ouvindo? Eu só espero um ok de vocês. Acho que estão. Tá. Tá, eles vai ter até uma questão bastante de judeu comunista, né? Colocando bastante nessa questão do como os judeus eram pessoas que controlavam bancos ilegais e coisas do tipo, né? Então a gente vê uma questão de semita aparecendo no plano Cohen, como se os judeus que estivessem assinando, né? E a gente vê também bastante questão de xenofobia, aqui está dizendo, ó. Falsificação de correntes. Eu acho que eu posso fazer assim, ó, Rafa. Eu vou procurar uma notícia do Plano Coin e vou publicar, vou colocar para vocês no grupo. Daí a gente pode ver melhor sobre isso, o que ele fala exatamente. Mas os absurdos eles iam nesse sentido de que somos comunistas e temos que matar essas pessoas para chegar no poder e Vargas tem que cair, coisas do tipo assim. Era uma coisa que foi criada bem para dar um terror na população mesmo. E as pessoas caíram, né? E depois se descobriu que foi falso, foi falsificado. É isso, gente. Vocês estão liberados, então. Se tiverem mais dúvida, tipo a facada. É. Pois é, né? Eu acho que a facada tem bastante coisa para sair ainda, mas acho que não sei se talvez, né? Se o sigilo de 100 anos cair, talvez a gente acabe descobrindo outras coisas sobre a facada fakeada. Aí sim, vai tentar matar uma pessoa com uma faca de margarina também, né, gente? 1º de janeiro, à meia-noite, Pedro. A gente vai saber desse segredo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço pela paciência. E segunda não, sexta-feira, então vocês continuam com o conteúdo, né? Com o que aconteceu após essa queda do Vargas. Vocês vão ver que se deu, então, novas eleições, né? Que o próprio o moço ali, o Dutra,
vai acabar sendo eleito presidente, e vocês vão ver outras características desses governos populistas, tá bom? Olha, spoiler, deu tudo errado. Ah, sempre dá errado. Não tem como política dar certo. Não, não na história, né? Porque se a política dá certo é porque a gente tá vendo o futuro. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e boa semana.